Oi pessoal, e aí, você é ansioso ou já experimentou algum tipo de sintoma de ansiedade? Tenho certeza que isso te atrapalhou em algum momento na sua vida profissional ou pessoal. Então vem comigo que a gente vai conversar um pouco sobre como gerenciar essa emoção, que na verdade ela é muito importante para nossa performance, para nossa sobrevivência e até para nossa adaptação diante de alguns contextos. Eu sou Jaque Rasmussen, sou psicóloga e estou aqui no canal Pensando Bem para apoiar no processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional de vocês. Antes de entrar um pouco mais no assunto, eu quero só conscientizar vocês do quanto isso é comum, até para dar um tom de normalidade para que a gente consiga lidar melhor com a situação. Então, mesmo antes da situação da pandemia, a ansiedade ela já era considerada uma epidemia, onde 1 a cada 3 pessoas no Brasil já sofria de alguns sintomas ansiosos ao longo da sua vida. E nós, especificamente, o nosso povo é um povo muito ansioso e é o país com mais casos de ansiedade no mundo. Então, é uma característica nossa mesmo, essa questão de antecipação de futuro, de querer prever as coisas, de saber o que vai acontecer. Só que aí, com o cenário de pandemia, as coisas pioraram um pouquinho. Tem uma pesquisa mais recente, que é até da USP, que foi realizada em 11 países diferentes. E aí já mostra que no Brasil, 63% da população já experimentou algum tipo de sintoma relativo à ansiedade. Na Irlanda, 61% das pessoas já experimentaram algumas emoções que estão diretamente ligadas à ansiedade, e nos Estados Unidos 60%. Então, mesmo depois da pandemia, porque eu sou uma pessoa otimista, eu considero que já acabou. Vamos manter assim. Então, mesmo nesse cenário pós-pandemia, o Brasil continua sendo, o país que tem um maior volume de pessoas com sintomas relativos à ansiedade. E aí, no início do vídeo, eu já falei que a ansiedade ela tem algumas características que podem sim nos ajudar, que são adaptativas, e outras características que podem nos atrapalhar. Quando ela é benéfica, quando a gente consegue manter o rendimento, a produtividade. A gente precisa de um certo nível de ansiedade para fazer planejamento, para a gente se adaptar a processos de mudança, até para levantar da cama de manhã, a gente tem que ter um certo nível de ansiedade. Diante de novos projetos, a gente precisa dessa adrenalina, dessa descarga de energia para que a gente possa continuar indo em frente. Só que aí tem o outro lado, que é uma ansiedade que é mais maléfica, é quando ela interfere negativamente nas nossas escolhas e congela as nossas ações. Às vezes a gente deixa de agir por conta de ansiedade, deixa de decidir por conta de ansiedade. Isso acaba atrapalhando, inclusive, a nossa produtividade no trabalho também. Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? A gente precisa aprender a modular essa ansiedade. É como se fosse um volume, de ajustar. Que se tiver muito alto, a gente não consegue entender, não consegue direcionar. Mas se ela tiver muito baixa também, isso não vai ajudar muito na nossa vida, na nossa produtividade, nos nossos processos internos. Quando a ansiedade ela é maléfica, quando ela traz prejuízos pra gente, atrapalhando as nossas escolhas e travando as nossas ações, as nossas atitudes, isso a médio e longo prazo, essa ansiedade exagerada, exacerbada, pode trazer alguns quadros que são os transtornos relacionados à ansiedade. Então, aí a gente tem transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno obsessivo-compulsivo, que foi o outro tipo de transtorno que aumentou muito agora no pós-pandemia, fobia específica. E aí tem alguns transtornos que isso pode atrapalhar, a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional, em função do prolongamento de um quadro de ansiedade que traz algumas consequências. Mas e aí, como que eu sei, desses quadros, se a intensidade é leve, moderada ou grave, se a minha ansiedade ela tá muito disfuncional? O termômetro, gente, é o impacto pessoal e o impacto profissional. O quanto essa ansiedade está impactando na sua vida, profissional ou pessoal?
O nível de sofrimento também pode ser um termômetro interessante, o nível de sofrimento que te traz. O tempo de transtorno também é um indicador, né? Há quanto tempo você sofre de sintomas ansiosos? E um outro indicador é a resistência do quadro a tratamentos. Se você já fez um tratamento com medicamento por algum tempo e aí a ansiedade persistiu, mudou a medicação, a ansiedade persistiu, foi para psicoterapia, persistiu. Então esse também é um indicador, são termômetros que aí podem falar se a ansiedade ela vai de um grau leve, moderado ou grave. De toda forma, assim, se você já experimentou algum tipo de ataque de pânico, ou se existe na sua vida várias situações que possam envolver ansiedade, se isso te trava, te limita, te impede de ter experiências positivas, né, com a vida, é importante dar um pouco mais de atenção para esse quadro e buscar realmente um tratamento que seja mais específico para te ajudar a lidar com essa situação. E quais são as reações do quadro ansioso, né? Nossa, já que ok, então realmente parece que eu sou ansiosa, mas quais são os sintomas, né? Como que eu posso saber se realmente eu experimento sintomas de ansiedade, como mais de 60% aí da população brasileira, né, que a gente trouxe lá no início do vídeo na pesquisa. Uma questão muito comum em quadros de ansiedade é a respiração. Existe uma alteração. Geralmente a respiração ela fica mais acelerada. Então a pessoa faz uma respiração assim mais tipo cachorrinho, sabe? E isso, na verdade, agrava o sintoma, porque diminui o nível de oxigenação no cérebro. E aí você fica um pouco mais confuso, não consegue pensar com tanta clareza e isso acaba piorando o sintoma de ansiedade. E tem gente que também prende a respiração, é importante falar isso. Tem gente que acelera e tem gente que prende. Das duas formas, isso acaba prejudicando as trocas gasosas no cérebro. E aí traz uma sensação de confusão, uma sensação de formigamento e às vezes até de desmaio, que pode aumentar, né, os sintomas de ansiedade. Uma outra reação muito comum nos quadros ansiosos é a sensação de desrealização ou de despersonalização. A pessoa ela tem uma sensação como se ela estivesse fora do próprio corpo. Então ela olha para uma mão, ela tem a sensação que aquela mão não é dela, ela tá no ambiente, ela tem a sensação que ela tá vendo aquele ambiente de cima, uma sensação que não é ela ali dentro daquele corpo. Então isso também é muito comum. Existe um processo de aumento dos batimentos cardíacos por minuto também, e aí consequentemente da pressão arterial. Esse aumento dos batimentos cardíacos muitas vezes é desconfortável, né? A pessoa ela tem uma sensação de taquicardia e isso pode até levar a uma sensação de morte iminente, mas é só a sensação, gente. Ninguém morre de ataque de ansiedade. E até um desmaio é muito incomum dentro de um ataque de ansiedade, porque geralmente a ansiedade ela dispara adrenalina. Isso vai impedir o desmaio. Por mais que você tenha a sensação de desmaio, é muito raro que aconteça. E aí esses batimentos cardíacos acelerados, eles têm uma função, que é justamente de proteção, né? Eu falei lá no início do vídeo que a ansiedade ela existe também para nos proteger de estímulos que são aversivos ou ameaçadores. E quando o nosso coração dispara, o que acontece? Eu consigo mandar mais sangue para os meus músculos, que diante de um estímulo aversivo ou ameaçador, eu tenho mais condição de correr ou de lutar, né? Então é importante a gente saber do porquê, né, desses sintomas, porque tudo isso vai ajudando na conscientização, a gente entender o que está acontecendo no nosso corpo, que gera um pouco mais de calma, uma sensação que você sabe do que está acontecendo e de que você é capaz de gerenciar aquela situação. Tem também uma diminuição do funcionamento do intestino e do estômago. Assim como o coração dispara para mandar mais sangue para os músculos, o intestino e o estômago também acontece um processo de esvaziamento de sangue desses órgãos, porque não são órgãos que são ali vitais a curto prazo, justamente para bombear mais sangue também para os músculos. Aí a gente tem aquela sensação de borboleta na barriga, né?
ou também de dor de barriga, de desarranjo intestinal, porque o intestino ele para de fazer aqueles movimentos peristálticos, né? Isso pode trazer tanto uma prisão de ventre, quanto um quadro também de soltar mais o intestino. Então, a conscientização, a gente entender como acontece, o porquê acontece, que tudo tem uma função, que sempre numa situação de ansiedade isso pode acontecer, nos ajuda a nos acalmar, né? Sempre quando a gente não sabe o que está acontecendo, ou o que pode acontecer a seguir, ou os motivos, isso aumenta o nosso quadro de ansiedade. Quando a gente está pautado em informação e sabe o que está acontecendo, isso nos ajuda a gerenciar melhor a nossa emoção. Beleza, gente? Então, se vocês gostaram do vídeo, ou se vocês não gostaram, ajuda, curte, compartilha, se inscreve no canal e já já a gente vai ter vídeo novo aí.